momento eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 7, versículo 12. Dizer para aqueles que nos assistem através da internet que é um prazer ter você na nossa companhia também. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e a sua casa. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 7 do capítulo 3 de Malaquias. Todos encontrados, diga amém. Amém. Desde os dias de vossos pais, vos desviardes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado, porque a mim roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te damos graça pela tua grande e poderosa palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a palavra santa e poderosa do Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um que aqui está presente, e aqueles, Senhor, que nessa noite ainda chegarão, e que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. Entra na nossa casa, entra no nosso coração, e nos dá vitória, no nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa. Meus queridos e amados irmãos, esta é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre este assunto referente à prosperidade, nós encontramos dois grupos de pessoas. Nós sabemos que prosperar todos nós queremos, mas quando se trata em ser fiel a Deus, muitas pessoas não conseguem isso. E por causa da infidelidade de muitas pessoas, nós percebemos que muitas pessoas que servem ao Senhor, infelizmente, têm sofrido muito na área financeira. Não têm conseguido alcançar aquilo que deveria alcançar. Porque, na verdade, essas pessoas, elas têm dificuldade em devolver aquilo que é do Senhor e ofertar na casa de Deus. Se nós fizéssemos uma análise, não só aqui no ministério Assembleia de Deus Ebenezer, mas em todos os ministérios existentes na terra, de igreja, de cristãos, que se reúnem para adorar a Deus, e fizéssemos um relatório, seria bem negativo o número de pessoas que existe dentro de cada igreja, e como é pouco o número de pessoas que permanecem fiel a Deus, entregando, devolvendo aquilo que é do Senhor. Isso aí não é só aqui, é em todos os lugares,
E a gente percebe o quê? Que é os menos favorecidos que permanecem fiéis a Deus. Esses são os que mais semeiam, é os que mais têm semeado na obra do Senhor. E de pouco em pouco, Deus vai multiplicando as bênçãos sobre a vida daqueles que entenderam e que entendem a força que tem a palavra de Deus. É interessante que, se nós olharmos aqui na palavra de Deus, Deus está falando sobre um povo que estava distraídos, um povo que vivia as suas próprias vidas e esqueceram da casa de Deus, esqueceram de trazer aquilo que era do Senhor. Então eles estavam bem, mas a casa do Senhor não estava. E nós precisamos entender o seguinte, que quem mantém, quem cuida e quem dá prosseguimento para que a obra cresça, é cada um de nós. Quando nós semeamos e entendemos que nós podemos fazer um pouco, não importa, porque dízimo é algo entre você e Deus, é aquilo que Deus te abençoou, aquilo que Deus prosperou na sua vida, é que você vai fazer na obra de Deus. Agora, para aqueles que são infiéis, nessa noite esse assunto não é atraente, mas para quem é fiel, é um assunto maravilhoso, porque a pessoa, quando ele não consegue ser fiel a Deus, é um assunto desagradante quando se fala de dízimo na igreja, de oferta na igreja. E é interessante, meus amados e queridos irmãos, que muitas pessoas não entendem que aqui está o segredo do sucesso de todo homem e mulher de Deus. Aqui está o segredo da vitória na vida de todo servo e serva do Senhor. Então o Senhor, Ele não é um Deus que mente, que engana, Ele é um Deus verdadeiro. E Ele fala e cumpre. E se nós entendermos como é forte o que Deus faz na nossa vida, nós vamos ser fiel a Deus. Não só na oração, no culto, nós devemos ser fiel a Deus na área do dízimo e oferta. Mas o que é dízimo na verdade? Às vezes algumas pessoas podem ter dúvida, o que é dízimo? Dízimo é algo simples, 10%. A palavra dízimo quer dizer 10%. É interessante que o Senhor, Ele nos permite, nos abençoa, nós ganhamos 100%, e do 100% que você ganha, Deus não quer 90%, Ele quer 10% somente. E Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele quer somente que nós cumpramos a palavra para que a graça e a bênção do Senhor alcance e seja derramada sobre a nossa vida, pelo efeito que a palavra de Deus tem na nossa vida. Agora, 90% eu faço com Ele o que eu quiser? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque Ele não é seu. Uai, mas não é 10% que é do Senhor e os 90%. Você tem a oportunidade de administrar. Os 90% você precisa pedir direção a Deus para administrar esses 90% com sabedoria e inteligência. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz para nós aqui. Dízimo é diferente de quê? De oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Então não adianta, eu vou só ofertar. Não, você tem que ser dizimista. E ofertante também. Mas é claro que o dízimo está em primeiro lugar, para que a bênção de Deus alcance o seu lar, a sua vida, a sua família. E algumas pessoas até entendem oferta. A oferta, existe vários tipos de oferta. Existe a oferta alçada, né? Que é uma oferta que vem do hebraico teruma, que quer dizer pesada, alta, ou então elevada ou produtiva. Quando alguém diz assim, eu vou fazer uma oferta alçada, ele está dizendo que ele vai fazer uma oferta pesada ou alta, uma oferta de sacrifício a Deus. Mas isso não é dízimo, é oferta. Mas aqui nós lemos aqui que a Bíblia dizia o quê? Vós me roubais nos dízimo e nas ofertas. Porque Deus é que tem controle de tudo sobre as nossas vidas. Por que eu falei aqui para os irmãos que nós damos 10%, entregamos o que é do Senhor na casa de Deus, e ainda fica 90%, não é verdade? Mas eu falei aqui que nós temos que pedir a Deus graça e sabedoria para administrar esses 90%. Por quê? A Bíblia nos fala que nós somos o que do Senhor? Nós somos mordomos. O que o mordomo faz? O mordomo, ele administra bens alheio. Você que é
bem-aventurado na sua vida financeira, glória a Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa: tudo que nós alcançamos não é nosso, é do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 26, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Ageu 2,8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então nós não temos nada, tudo é do Senhor. Agora, o que o Senhor viu em você e abriu a oportunidade para nós sermos administradores de alguma coisa, porque nós precisamos entender, a Bíblia vai dizer em Colossenses 1,16, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Então até mesmo o jardim do Éden, Deus criou o jardim do Éden, não foi verdade? E colocou quem lá? Adão e Eva, mas o jardim era deles ou do Senhor? Mas Deus não colocou eles lá? Deus deu a oportunidade para eles lavrar a terra, cuidar do lugar, ficar ali se organizando. Era uma grande e belíssima oportunidade, mas por causa do pecado ou da desobediência, eles saíram do jardim. Tem muitas pessoas que perderam o que tinha por causa da desobediência a Deus. Tem pessoa que perdeu a oportunidade de posições de privilégio por causa da infidelidade a Deus. Cristãos, estamos falando de crentes aqui. Não estamos falando de pessoas que estão lá fora. Da pessoa que é ímpia, que não tem conhecimento da verdade. Apesar que mesmo pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho, tem pessoas totalmente fiéis a Deus, que são dizimistas e ofertantes fiéis na igreja. E a igreja do Senhor, ela tem tido uma grande dificuldade nessa área. O crente se converte de todas as áreas da vida, mas quando se trata de pôr a mão no bolso, aí, meu irmão, tem até escorpião, aí fala, tira o escorpião do bolso, irmão. E essa é uma realidade. Então, se você tem a oportunidade de fazer, faça. Você não vai fazer aquilo que você não pode, mas se você pode fazer o pouco que você pode fazer, faça, porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida daqueles que estão sendo alcançados de alguma maneira pelaquilo que você está fazendo. Então nós estamos sabendo que somos mordomos. Mordomos administra aquilo que é dos outros. Se nós olharmos Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30, nós vamos ver lá o quê? Que parábola? Nós vamos ver lá a passagem de Jesus, não é parábola, Jesus falando sobre os talentos, não é verdade? Que a um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1, e foi embora. Só que quando ele retorna, a Bíblia diz que o que tinha 5 tinha 10, o que tinha 2 fez 5, e o que tinha 1 tinha quanto? 1. Ele não produziu, não multiplicou, porque a matemática de Deus, entenda isso nessa noite, ela é contrária da nossa. Porque assim, na poupança humana você coloca para render, mas na de Deus, quanto mais você tira, mais ela prospera, ela aumenta. É a matemática de Deus. Então aquele que cavou e escondeu, Deus disse assim: servo, mordomo, negligente. A Bíblia diz que aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado.
É o que está acontecendo na vida de tantas pessoas. Então, coloca isso no seu coração. Dízimo é do Senhor. Os 90% Deus entregou na nossa mão. O que você tem, a sua empresa, os seus negócios, os seus carros, as suas casas, as contas bancárias, é uma oportunidade que Deus está lhe dando para que você administre da melhor forma possível. Por quê, pastor? Porque tudo que nós temos vem de quem? Tudo que nós temos vem de quem? Vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um glória para Ele, porque tudo que nós temos vem dEle. Um dia teremos que prestar conta, isso é certo. Se tudo que nós temos tem um dono, então um dia nós teremos que prestar conta a Ele. E essa passagem dos talentos nos orienta muito bem acerca disso. Precisamos entender que o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, olha o que está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Um dia todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor para prestar conta de tudo, ou seja, dos 10%, dos dízimos, das ofertas. Nós somos mordomos. O Senhor confiou nas nossas mãos. Agora faça da melhor forma possível, porque isso lhe trará bênçãos e mais vitórias sobre a vossa vida. Mas o dízimo é bíblico? Talvez você que é novo convertido, que está aqui e ainda não entende sobre isso, o dízimo é bíblico. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, em Gênesis 14, 20, a Bíblia diz que Abraão devolveu o dízimo. Abraão fez isso. Se nós olharmos, a Bíblia vai dizer em Gênesis 28, 20, que Jacó também dizimava a Deus. Jacó e Abraão viveu antes ou depois da lei? Antes. Era uma graça também. Porque no tempo de Jesus volta um tempo chamado graça. Mas o tempo de Abraão, de Jacó, era um tempo de uma graça também. Porque ainda não havia a lei. Aí alguém diz assim, mas dízimo é lei. Mas a Bíblia vai dizer, na verdade, que o próprio Melquisedeque, que era sacerdote, ele recebeu o dízimo de Abraão. Ele era sacerdote. Ele recebe quando Abraão tem vitória sobre os reis, que ele vem chegando, então ele, com alegria no coração, devolve e dizima ao Senhor. Agora, depois do tempo de Abraão, a Bíblia vai nos mostrar em Levítico 27, 30, que o dízimo foi depois incluído na lei. Agora a Bíblia vai dizer, todo dízimo será santo ao Senhor. Aí algumas pessoas dizem assim, mas o dízimo é lei, nós estamos na graça. Mas a Bíblia diz em Mateus 5, 17, olha o que diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus não veio desfazer nada. Jesus veio cumprir. Mas é difícil mesmo, irmão. Converter o bolso não é fácil. Ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Tem pessoas que hoje estão vivendo assim. Eles recebem as bênçãos do Senhor e traz uma parcela falando que é dízimo, quando na verdade não tem nem 1% de dízimo ali. Isso é mentira diante de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. Deus não se engana e nem se zomba do Senhor, porque Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e é a fidelidade que você tem. Deus não está preocupado com o valor, porque tem gente assim, se eu dizimar aqui 1 milhão, eu não tenho coragem, mas de R$5 eu tenho. Que tipo de fidelidade é essa? Que diferença faz dizimar 5 e dizimar 1 milhão? Se você dizima 1 milhão, é porque você tem muito dinheiro, irmão.
Jesus, a bênção foi muito maior sobre a sua vida. Uma certa feita, um irmão chegou para mim quando, uns 15 anos atrás, e disse para mim o seguinte: rapaz, eu não tenho coragem de pegar de 2, 3 mil e tirar o dízimo, é muito dinheiro. Se eu entregar lá, eu nem durmo de noite. Sabe o que é isso? Pessoas avarentas. Pessoas que não ganharam o dinheiro ganharam elas. Você pode ganhar dinheiro, mas você não pode deixar que o dinheiro ganhe a sua vida. Pessoas avarentas, tem pessoas que ele é tão mesquinha, se ele atravessar o oceano com a nota de dinheiro na mão, ele não molha ela. Tem gente que não abre a mão para nada. Tem gente que não serve ninguém em nada. Sabe o que é isso? Pessoas mesquinhas, avarentas. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que nós não temos nada, e que dízimo é bíblico, ofertar é bíblico. E nós precisamos entender que se nós queremos ter uma vida próspera e abençoada, nós precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que desagrada o Senhor e mudar o nosso posicionamento. Provérbios 3, do verso 9 ao versículo 10, sabe o que a Bíblia mostra aqui? Salomão. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? O sábio Salomão, olha o que ele está dizendo: honra o Senhor com teus bens, com as tuas primícias, de toda a tua renda, e encherão fartamente o teu celeiro, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha só o que o homem mais rico existente na terra, que já passou na face da terra, chamado Salomão, filho de Davi, o que ele está dizendo? Honra o Senhor com teus bens, com as primícias. É interessante que vários reis que reinaram sobre Israel no período de 40 anos, Saul, Davi, homens segundo o coração de Deus, eles ofereciam holocausto a Deus. Mas a Bíblia diz que o próprio Salomão, esse mesmo que aqui está falando, ele fez o maior do sacrifício com 1000 bois. Ele ofereceu, não foi um boi só. Ele viu que tão grande era a glória de Deus na vida dele. Ele disse: eu vou fazer diferente. E quando ele sacrifica 1000 bois, a Bíblia diz que aquilo chama a atenção de Deus. Sabe o que Deus faz naquela mesma noite? Deus se apresenta a ele e diz o seguinte: Salomão, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Fidelidade a Deus. Nós estamos falando nessa noite aqui, porque as pessoas dizem assim, que o ministério de Salomão foi o quê? Começou bem e não terminou muito bem. Mas estamos falando em questões financeiras, em fidelidade financeira na obra de Deus. E outra coisa, irmão, não adianta nada o crente ter uma vida espiritual do repleplé, pula para cá, sapateia para lá, e a vida financeira na lama. Porque os dois têm que andar lado a lado, têm que andar junto, porque isso trará satisfação em você, servir ao Senhor. Aí tem gente que quer entrar e o céu vai rasgar, e ele vai entrar nele e vai falar em mistério e vai ser cheio do Espírito Santo. Mas quando se trata em ofertar, em contribuir na casa de Deus, ele não tem coragem de abrir a mão. Então Jesus Cristo também falou sobre no Novo Testamento. Jesus foi o próprio resultado da graça que existiu no tempo de Abraão. O Novo Testamento não anula de maneira nenhuma dizimar e ofertar. Exemplos disso está em Lucas 18:12 e Mateus 23:23, aonde os próprios fariseus dizimavam e ofertavam. Agora, se nós olharmos aqui na palavra de Deus, vamos entender o quê? Que fariseu era o quê? Eram mestres da lei, eram conhecedores da lei, eram homens que tinham conhecimento, eram homens que tinham uma crença, e eles
se firmavam naquilo que eles achavam. Portanto, quando Jesus vem, eles acham algumas coisas diferentes, porque eram observadores da lei. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus de maneira nenhuma ele quis desfazer. Por quê? Jesus também recebia o dízimo, a oferta? Sim, porque nós sabemos que Judas Iscariote era o tesoureiro do colégio apostólico. Para que existe um tesoureiro? Para recolher finanças, recursos. E Judas era tesoureiro de Jesus. Jesus ratificou a prática do dízimo, quando ele disse o seguinte em Mateus 5:20: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Esta palavra exceder, o que significa ela? Significa fazer tudo correto e ainda fazer muito mais. Mateus 23, ai de vós, Jesus falando aos escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais as mais importantes da lei. Olha aí, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, e não omitir aquelas. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, mas deveis fazer todas essas coisas. Que coisa que Jesus está dizendo? Vocês devem praticar o juízo, a misericórdia, a fé. Aí Jesus diz, sem omitir aquelas, ou seja, dar o dízimo. Jesus nunca foi contra dízimo. Jesus nunca veio falar contra a oferta. Ele não veio desfazer a palavra, porque lá na lei, no tempo, ele não veio rasgar o Velho Testamento, ele veio para cumprir. Porque são palavras do Velho Testamento, que é uma ponte para o Novo, que mostra o próprio Jesus Cristo, que ainda chegaria para fazer a grande e eterna salvação pela humanidade, trazendo vida, e vida com abundância. Mas os fariseus, os escribas da época, os religiosos da época, em Lucas 20, 19 e 26, até o 26, a Bíblia vai falar o que? Eles querem surpreender Jesus. Eles reúnem ali, estão falando e vêm falar acerca de quê? De impostos. E eles dizem para Jesus, Jesus, tu és um homem entendido, um homem que é cumpridor de todas as coisas. Nós queremos lhe perguntar algo. Jesus diz, por que estão me experimentando? Porque Jesus conhecia o motivo da pergunta que eles estavam fazendo. Aí eles dizem, é lícito pagar imposto a César? E Jesus disse o que para eles? Dai aqui-me uma moeda. E eles mostraram a moeda. Ele falou, essa figura aqui é de quem? Aí eles dizem assim, é de César. Então Jesus diz, dai o de César o que é de César, e dai a Deus aquilo que é de Deus. Dai de César o que? Imposto. E de Deus? O dízimo. E eles não teve como mais nada falar para Jesus. Jesus sempre usou a verdade para combater os falsos cristãos. Os falsos crentes não prevalecerá contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só tem efeito na vida de quem acredita nela. Se você servir a Bíblia, fazendo dela uma salada, que isso aqui eu quero, isso não quero. Se você servir a Deus fazendo curvas, você jamais
irá experimentar o melhor de Deus na sua vida. A palavra de Deus não tem curva, ela é reta, e nós precisamos trilhar pelos caminhos do Senhor da melhor forma possível. Talvez nessa noite alguém não esteja achando bem essa palavra, não está gostando da palavra, porque está indo de encontro ao seu ego, e de encontro ao seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, nessa noite eu vim nessa noite para lhe ajudar com essa palavra orientada pelo Espírito Santo, porque talvez as coisas não estão indo nada bem na sua vida financeira, talvez a sua vida está indo de mal a pior, e você não está entendendo mais. Sabe por quê? Quando você começou bem, era fiel a Deus, mas aí alguém disse assim: não faça isso, vai enriquecer pastor, vai enriquecer fulano, e você fechou o coração por causa de palavras de homens que nunca semeou na obra, e te viu semeando, e viu que você estava no caminho certo, aí quis lhe proibir, te tirar do rumo certo. Mas em nome de Jesus Cristo, quem é fiel, permaneça fiel. Quem não é, seja fiel a partir de hoje, porque Deus vai trazer bênção, e bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida. Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é o sacerdote eterno. Melquisedeque recebia dízimo de Abraão. Cristo recebe, a igreja recebe dos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé. Nós só estamos dando continuidade àquilo que vem desde o início de todas as coisas. Nós só estamos dando continuidade na obra de Deus. Outros textos que Cristo aprova a contribuição financeira, são vários textos, mas reprova uma coisa, Jesus reprova: a avareza. A avareza é algo terrível que chega na vida das pessoas. Eu contei aqui uma história de um moço que ia sobre uma ponte e acharam um baú de ouro. Aí de repente eles eram mendigo, andarilho, e eles andavam de um lugar para o outro. E eles passando sobre uma ponte, olharam dentro do rio e viram uma arca. Quando eles estavam andando há muitos dias, eles estavam fracos, e estavam debilitados, e não tinham força para levar aquele ouro para chegar numa cidade. Então o que ele fez? Alguém olhou para ele, os dois, falou: vamos fazer o seguinte, você vai lá e busca comida, se alimenta, leva aí um pouco aí, já come, e quando você voltar traz para mim, porque aí nós vamos ter força para levar. E assim aquele moço fez. Ele foi, comeu e trouxe a comida. Quando ele traz aquela comida, o outro se esconde atrás de uma moita. Quando vê ele chegar, fala assim: eu vou dividir essa riqueza com ele. De maneira nenhuma. Foi com a paulada e paulada na cabeça daquele moço e matou. Aí ele correu, pegou a marmita: agora eu vou comer, vou ter força e vou levar todo o ouro. Quando ele come aquela marmita, a marmita estava envenenada. E aí ninguém levou nada. Sabe o que é isso? Isso aí se chama avareza. Pessoas avarentas dentro da igreja. Pessoas que não conseguem ver o irmão abençoado. Pessoas que olham o irmão e luta de todas as formas para não, além de não dar, não divide, não faz nada, ainda critica aquele que é fiel na obra do Senhor, meu irmão. Se tem avareza no coração nessa noite, manda Jesus. Jesus, arranca isso do meu coração, porque eu já aprendi nessa noite que dízimo é bíblico e que é do Senhor, e que eu não tenho nada, Jesus, até as minhas posses, os meus carros, eu estou só administrando para o Senhor. Dai-me graça para administrar aquilo que é seu, Senhor. É interessante que Jesus aprovou a oferta da viúva pobre, não foi? Quando ela chegou e trouxe aquela mínima oferta, Jesus disse: essa aí deu mais do que todos que estão aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. Você acha que Jesus, ele não é fiel para olhar quando você separa aquilo que é de Deus, faz uma oferta na obra? Ele olha o que sobrou para você. E às vezes pode até não sobrar nada, mas ele olha e fala assim: eu vou ter que abençoar. Eu vou entrar com ação na vida dessa pessoa. Eu vou entrar na vida desse moço, dessa jovem. Eu vou entrar na vida desse obreiro. Eu vou mudar a história porque ele está me honrando. Isso é diferente, irmão. Agora existem desculpas infundadas. Como? Primeira dela: eu não entrego dízimo
mas dou oferta. Está certo ou errado? Está errado. Eu não sou dizimista, mas oferto todo dia. Irmão, oferta é oferta e dízimo é dízimo. Por quê? Porque a Bíblia diz na lei, em Levítico 27:32, que o dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revogada. Malaquias 3:8 diz que os que não dizimam roubam a Deus. Uma oferta é menor, não pelo valor dela, entendeu? O dízimo é o principal. Você pode dar 100 mil de oferta, mas se você der R$1.000 de dízimo, é melhor você dizimar. É melhor você entregar os 1.000 do que entregar 2.000 de oferta. Então faça o seguinte: oferta ao Senhor, dizima ao Senhor e oferta aquilo que você precisar ofertar. Você não pode negar o principal, porque tem gente que chega na igreja, sabe o que ele fala? Pastor, ora por mim, porque minha vida está uma verdadeira miséria. Aí a gente pergunta para a pessoa: e aí, irmão, você é ofertante? É dizimista? Como é que está a sua vida? Está trabalhando? Estou. Não sobra, não dá para nada, e não dá mesmo. Então, meu irmão, você precisa fazer uma aliança com Deus, de iniciar. Não adianta nem orar para Deus abençoar e repreender devorador, que ele não sai, não sai. Pode orar a noite e dia, orando em cima de monte, dentro de igreja, onde você quiser, pode jejuar, pode fazer o que quiser. Devorador só expulsa através de dizimar e ofertar. Coloca isso no seu coração. Quando você traz no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta, ele tem que ir embora, ele tem que sair, e portas irão se abrir, porque a glória de Deus irá se manifestar na sua vida. Aí alguém pode dizer assim: eu administro o meu dízimo. Uai, eu posso administrar meu dízimo? Não. A Bíblia diz o seguinte, que trareis a casa do tesouro. Você faz isso publicamente na igreja onde você congrega. Você pega o seu dízimo, a sua oferta e entrega na casa de Deus. Aqui na nossa cidade, só em memória, alguém que há muitos anos pastoreou aqui na cidade, ele dizia o seguinte: na minha igreja, o dia que eu tiver minha igreja, ninguém vai dizimar. Ele falava isso e congregou conosco. Era um homem para ofertar obreiros, pastores, era uma benção. O pastor Grimar conheceu ele. Era uma benção. Ele chegava aqui, quantas latas de tinta, mas não dizimava. E que se alguém tocasse no dízimo com ele, era cutucar a onça com a vara curta. Não tem isso. E aconteceu, ele montou uma igreja. Eu tenho dinheiro, eu sou aposentado, não sei o que e tal. Porque tem muita gente querendo extorcer e achando que Deus precisa da ajuda dele. A questão, irmão, não é o pastor manter a obra só. Se eu ganhasse, por exemplo, pastor Roberto ganha 100 mil por mês, o salário dele é esse. Não é a questão, porque eu ganho 100 mil, que eu vou impedir a igreja de ser abençoada. Porque o pastor que inibe a igreja, que não ensina a igreja a dizimar e ofertar, ele está ensinando a igreja a viver em fracasso, em derrota. Então, por mais mínimo que seja o salário, não importa, porque isso para Deus não importa. O importante é a fidelidade. Aí ele dizia assim, eu não pago dízimo de maneira nenhuma, e na minha igreja, se eu montar, não vai ter dízimo. Tudo bem, ele montou a igreja, começou, e vai 1 ano, vai 2 anos, e as coisas foi apertando. Aí um dia ele chegou assim para mim e falou: pastor, vou ter que cobrar dízimo. Uai, por quê, pastor? Não, o negócio está apertado, moço, um monte de gente, você vai fazer qualquer coisa que vai fazer na igreja, tudo é eu que estou bancando, é eu que estou fazendo, ninguém faz nada, ninguém dá nada, se reforma é eu, se vai para uma viagem sou eu, se vai fazer isso, é isso. Uai, irmão, você não falou que na sua igreja não precisava de ninguém ser dizimista? Pastor, mas não dá certo não. Eu agora lá estou pregando, eu comecei a pregar lá que tem que dizimar na casa de Deus também. Não adianta, irmão, lutar contra a palavra de Deus. Nós precisamos fazer, é o que a palavra diz. A Bíblia diz que se nós formos, Tiago dizendo, só ouvinte e não praticante, a Bíblia diz que nós seremos como a onda do mar. Mas se você quer ter o efeito e o poder manifesto de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, cumpra a palavra de Deus. Você vai ver algo sobrenatural começar a acontecer na sua vida. Então,
Outra coisa, não dou dízimo porque eu ganho pouco. Está certo? Não está certo. Porque dízimo é um percentual proporcional ao cálculo igual a todos. Se é 10%, não importa se 10% de R$1 é 10 centavos, ou se é de 100 é 10, ou se de 1.000 ou de 10.000, não importa. O importante é que ninguém é desfavorável, ninguém fica no prejuízo. Nós só vamos fazer aquilo que nós estamos alcançando diante do Senhor. Você não é obrigado a fazer nada além. Você tem que fazer e cumprir com a palavra de Deus na sua vida, e Deus então irá multiplicar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu já vi muitas pessoas dizer: pastor, se um dia Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer trabalho social. Só que quando você procura o nome dessa pessoa na lista de dizimista e ofertante, ele nunca entrou. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito ele coloca, mas quem é infiel no pouco, no muito também ele vai ser infiel. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. É questão de fidelidade, é questão de reconhecimento. Não dou porque não sobra, não vou dar dízimo porque não sobra. E quem diz que Deus é Deus de sobra? A Bíblia diz que o Deus que nós servimos é um Deus de primícia. Quando se colhia as fazendas, as lavouras, as primícias, os melhores grãos, era oferecido aonde? Na casa de Deus. Você lembra quando Jesus entrou no templo e expulsou todos que vendiam e compravam pombos, gados, ovelhas na porta do templo? Você lembra disso? Está na Bíblia. Mas por que Jesus expulsou? Porque pela lei alguém teria que criar um animal, criar o seu rebanho, escolher entre eles o qual? O melhor, ele separava para sacrificar a Deus. O povo agora, quando a pessoa tinha uma distância muito longe, a Bíblia permitia comprar um casal de pombos e levar para sacrificar. Mas se a pessoa tinha condição, ele tinha que levar aquilo que ele separou para Deus. Sabe o que o povo estava fazendo? Chegava lá: quanto é que é esse aí menorzinho? Esse maior. E ninguém estava mais tendo qualidade naquilo que ofertava, estava ofertando o resto na casa de Deus e fazendo comércio. Então Jesus vira as mesas e diz: vós fizeis da casa do meu pai covil e salteadores. A casa do meu pai é casa de oração. Ou seja, tem influência no mundo espiritual. Quando nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, eu ganho pouco, traz o pouco que você tem, porque isso vai trazer bênção para a casa de Deus, irmão. Isso não é desculpa. A Bíblia diz que Paulo na ilha de Malta estava juntando o quê? Gravetos para acender a fogueira. Traga o seu graveto, traz a sua parcela, por mais pequena que ela seja. Ah, pastor, é só um pouquinho. Jesus vai multiplicar o pouquinho que você tem. Jesus não quer quantidade, Ele quer só um pouquinho de azeite para fazer as botijas transbordar. Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o dono do ouro e da prata. E nessa noite Ele veio dizer para mim e para você que nos assiste através da internet: seja fiel a Deus, porque Ele vai abrir as portas e as janelas do céu e vai te abençoar. Aleluia. Aí alguém pode dizer assim: sabe por que eu não gosto de dizimar? Porque eu não concordo com a administração desse pastor. Esse pastor, para mim, ele é infiel. Você traz o dízimo é para o pastor ou para Deus? E por que tu está preocupado com o que o pastor vai fazer com o dinheiro? Porque se o pastor não administrar bem o que está chegando e o que está chegando na casa do Senhor, ele também vai prestar conta no grande dia com Deus. Aí você fala assim: Deus vai cobrar do pastor porque ele é ladrão, mas vai cobrar de você também que é infiel a Deus e não dizima na casa do Senhor.
Não tem como escapar, meu irmão. A sua obrigação como servo de Deus não é saber para onde foi, para onde é que está. É trazer, entregar no altar. A bênção está na tua mesa, na tua casa, na tua família. Agora quem fez errado vai pagar. Faça o que é certo. Concordando ou não, traga o seu dízimo. Seja inteligente. Eu vou falar aqui uma terrível verdade. Está na Bíblia. Capítulo 1 de Ageu, versículo 2 até o versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte. Principalmente o versículo 6, vai falar de uma situação que a casa de Deus estava vivendo, enquanto o povo estava esbanjando do bom e do melhor, e a casa de Deus sofrendo. Aí a Bíblia vai dizer que muitos comem muito, mas não fartam. Outros bebem, mas não saciam a sede. Outros vestem e não se aquecem. E o que tem, coloca num saquetel furado. Eu não sei o que está acontecendo. O salário do meu esposo é uma benção. O salário da minha esposa, aqui em casa, 3 pessoas trabalhando e não dá para nada. Eu não estou entendendo, o irmão, acabou, sua família está vivendo e está dando glória a Deus, e é cheio do Espírito Santo. Que negócio é esse? Que mistério é esse? Fidelidade! Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que tem muito é como você pegar muito dinheiro, boladas de dinheiro, e colocar num saco. Só que o saco está... Epa, já viu alguém encher saco furado? Ele coloca lá, mas até o caminho de chegar em casa não tem mais nada dentro. É desse jeito. Camarada está com o saco ali, coloca nas costas, mas saco furado, meu amigo, não para cheio. Aí pode pôr caminhões e caminhões de dinheiro. Aí tem, a Bíblia diz que é saquetel furado. E sabe o que Deus faz quando nós somos infiéis a Deus? Ele assopra. Sabe por que Deus sopra aquilo que lhe resta? É para você não sofrer com aquilo que não é seu. Deus arranca logo, Deus manda embora para você nem gastar ele direito. Aí alguém vai dizer, mas meu Deus, mas o que é saco furado? Saco furado na vida de crente representa muitas coisas. Mas antes, sabe o que Deus diz aqui no livro de Ageu? Ele disse o seguinte: a terra vai reter os seus frutos, o céu, o seu orvalho. Nós vimos no começo aqui que tudo pertence a quem? Quem é que abre a porta? Quem é que manda a chuva? Quem é que é dono do ouro e da prata? Então ele faz cessar. Saco furado na vida de crente é o quê? Médico, farmácia, hospital, batida de carro, ladrão e muitas mais coisas que existem. Isso é saco furado. Em nome de Jesus Cristo, igreja de Cristo Jesus, nessa noite o Senhor mais uma vez está nos dando a oportunidade aqui de você se despertar para um novo compromisso com Jesus. Os irmãos sabem que eu não prego sobre dízimo aqui. É difícil eu pregar sobre dízimo, porque eu tenho certeza que a igreja aqui é consciente da sua obrigação. Mas quando a gente vai vendo alguns tipos de relatório na igreja, acompanha alguns relatórios na igreja, vamos percebendo que muita gente já deixou de cumprir aquilo que é de Deus há muito tempo. Aí tem que trazer uma palavra, aí tem que trazer um despertamento. Não precisaria estar falando isso aqui, mas isso é uma realidade para a igreja do Senhor aqui, para todos que estão nos assistindo. Quer ser abençoado? Muda a atitude, muda a forma de viver, começa a devolver e entregar aquilo que é de Deus.
Precisamos confiar em Deus, irmão. Por quê? Deus tem bênção para o seu povo, sim ou não? Tem, está na Bíblia: fazei prova de mim, e não, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida, Ele não é o Senhor. O Deus que te diz para dizimar, Ele diz: fazei prova de mim, eu vou abrir as portas e a janela do céu. Deus não quer os seus filhos pobres e necessitados. Deus não quer filhos pobres e necessitados. Nossa fidelidade é a porta para a prosperidade. Ei, segura essa chave aí. A porta para a sua vida financeira ser uma bênção é a sua fidelidade com Deus. Faça prova com Deus e decida dizimar a partir de hoje. Eu li um livro uma certa vez de um moço chamado Cristiano Neto. Fala muito sobre a prosperidade, as 7 chaves da riqueza na vida do cristão. Em uma parte do livro dele, ele disse assim: se em algum dia deixar de existir as igrejas na terra, Ele deixará o seu dízimo em cima de um toco. Sabe por que não é dele? Aqui na nossa cidade eu contemplei pessoas que moravam aqui na roça, que eram crentes da roça, e um dia o pastor falou para ele sobre o dízimo, explicou para ele. E esse povo de roça é assim, irmão, quando eles é fiel de verdade. Aí um dia ele trouxe para o pastor, aí trazia para a igreja, ele trazia um porco, trazia o dízimo, aí trouxe um pedaço de rapadura. Ele chegou lá e pôs em cima da mesa tudo aí. Aí o pastor olhou: irmão, essa rapadura precisava de trazer. O que é isso? É o meu dízimo. Aí não precisava não. Ele falou: pastor, a minha obrigação é ser fiel. Se o senhor quiser até jogar fora, é uma coisa do senhor, mas eu vou cumprir fielmente tudo aquilo que Deus entregou na nossa vida. Sabe o que é isso, irmão? Fidelidade a Deus. Ninguém vence Deus no dar. Deus é um Deus que surpreende e faz do pobre necessitado um príncipe. Deus muda as coisas na vida de quem é fiel. Aquele que não tinha nem aonde morar, Deus faz ele morar em palácios. Sabe por que Deus faz isso? Faz ele andar nos melhores carros, faz ele viver uma vida abençoada na terra, não para pisar nem maltratar ninguém, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, e a pessoa olhe e diga: como é que foi, eu não sei, mas que está abençoado está. Para encerrar, nós vamos concluir dizendo: se há dívida acumulada em dízimo e ofertas a Deus, se existe alguém aqui que está infiel a Deus, é o fim para você? Não, porque é justamente por isso que Deus trouxe essa palavra aos nossos corações. Você precisa se arrepender da forma que está vivendo. Agora a Bíblia vai dizer o quê? Vá e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Nessa noite faça um propósito de dar dízimo, ser fiel nas ofertas, ser dizimista fiel a partir de hoje na sua congregação. Você que já é dizimista, meu irmão, parabéns. Você que já é ofertante, glória a Deus. Mas se você ainda não é, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Procure a tesoureira da igreja, pega o seu envelope de dízimo e começa a partir de hoje dizer: o que entrar, o que vier na minha mão, eu vou, Senhor, entregar na tua casa. E o Senhor vai multiplicar as moedas, o Senhor vai multiplicar os pães, o Senhor vai multiplicar os peixes, o Senhor vai multiplicar nas minhas vasilhas, na minha sementeira, o Senhor vai prosperar.